Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Mais de uma fonte acredita o filme Dark Knight of the Scarecrow, lá de 1981, como o inventor de um mini subgênero de filme de horror, a saber, os Scarecrow Films, os filmes em que os espantalhos são assassinos, onde os espantalhos são protagonistas, né? Não significa que seja o primeiro filme que tenha aparecido um espantalho em filme de terror, mas um em que ele matava. E olha, essa honra, se é verdade isso, ela acabou cabendo a um filme de TV. Foi um filme lançado em outubro de 1981, na temporada do Halloween, portanto, pela CBS, pela uma das Big Three, né? CBS, ABC, NBC. Naquela época era só isso praticamente que tinha nas televisões. E olha, gente, é claro, a gente então sempre tem que contextualizar esse filme. É um filme para TV do comecinho dos anos 80, então ele tem bem baixo orçamento e ele também não pode mostrar praticamente nada, porque é um filme para TV, mas ele tem um clima que é bem legal e uma história que é bem dark, ela é bem sombria. Uau, bem sombria mesmo, tá? Gosto do clima. Esse filme tem no YouTube inteirinho, tá? Até porque ele não tem muita coisa pra você cortar, não tem nudez, não tem gore, não tem sangue, não tem nada, né? Como eu falei, mais o clima. O arquivo que eu vi no YouTube, eu vi em inglês, mas quando eu mexi lá embaixo, que é negócio de legenda, aquelas coisas assim, eu vi que dá para você selecionar inclusive o áudio para português. Eu selecionei um pouquinho para sacar e é a dublagem da época que quando isso passava na TV, versão brasileira, Herbert Richards ou algo assim, tá? Eu lembrava de uma morte, a morte que tem num silo lá de milho. Eu falei, nossa, é verdade, essa morte, né? Essa eu não lembrava mais nada. Ele é bem atuado e é tão diferente, né? A pegada de filme moderno, é um monte de ator que é velho já e gordinhos, e se fosse uma refilmagem hoje, nossa, você teria um casal gay com um nerd, com gay, mas todo mundo teria o dente maravilhoso, todo mundo teria aquele corpão, né, diversidade e tal. Aquela época você tinha ator assim, bem velhinho fazendo o filme, era outro planeta, tá? Só que antes de falar um bocadinho mais sobre esse filme, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. E o que eu disse anteriormente não significa que eu acho que hoje ou antigamente sejam melhores ou piores, tá? Eu falei só que eram outros tempos, é diferente. Isso acho que não tem polêmica, né? Porque era diferente, sim. Bom, então é assim, gente, começa com uma menininha brincando em um campo florido com um cara que tem deficiência intelectual. Ele é neurodivergente, na época a gente não falaria assim, mas eu estou fazendo a crítica dias de hoje. Ele é neurodivergente. A sequência lembra um bocadinho o clássico lá do Frankenstein, porque está dando flor, ela está ensinando ele a dar flor, e ela pede um beijinho. É tudo casto, mas os olhos da maldade estão lá, porque o carteiro, que é o vilão, um velho, o Charles Durning, num papel assim absolutamente odioso. O elenco tá muito bom. É um monte de que eles chamam, né? Character actors, aqueles atores que não são lindões, maravilhosos e que você vê em trocentos filmes, trocentas séries, né? Sempre teve isso. Então, esse carteiro, ele tá olhando e ele odeia, ele acha que esse nosso neurodivergente, o Baba vai matar alguém, vai abusar da menininha, alguma coisa assim. E aí o que acontece, uma coisa que a gente vai entender depois que é um mal entendido, mas a culpa vai cair, adivinha em quem? No Baba. E aí vão linchar o Baba sob a chefia desse carteiro. E daí então, que é todo mundo meio velho, né? E daí então, o que vai acontecer?
essas pessoas responsáveis pelo linchamento vão começar a ser mortas. Eles até querem dar no roteiro, que é bem feito, mas eles até querem dar no roteiro assim. é, Se é uma coisa sobrenatural ou se não é, porque você vai ter. Será que foi o advogado de defesa? Porque vai ter uma sessãozinha lá que vai aparecer o julgamento, né, dessas pessoas. É uma cidade pequena no sul dos Estados Unidos. Imagina o que vai acontecer. E falando em linchamento, ó, como o roteiro ele se abre para leituras políticas, do diferente. Ele é um roteiro bom, tá? É, Eles querem que a gente fique com uma dúvida. Será que é alguém, a mãe do neurodivergente, do Buba que está matando, ou o advogado de defesa, ou fulano? Mas isso, gente, logo cai por terra, porque as coisas começam a ligar sozinhas, as máquinas, os implementos agrícolas ligam sozinhos, ventos inexplicáveis começam a ocorrer. Então é claro. E outra, a gente está vendo um filme de terror, né? Então essa questão, na verdade, ela nunca se coloca como imperativa, mas o roteiro ele vai dando essas pistas, né, pra gente. E é um clima, como eu falei, muito legal. Eu falei que é um filme sombrio, bom, viu? Que dá para, como você fala de suia, linchamento, você começa a pensar em questões raciais, que aconteceram lá bastante, tudo, mas o filme levanta também aquela coisa do que hoje a gente chamaria de cidadão de bem, aquele cara que vive falando contra corrupção e contra desmandos, mas é tão corrupto quanto, e isso ocorre em tudo quanto é espectro político que você tem, desde direitosos a esquerdosos, você tem cidadão de bem em tudo quanto é lugar, né? Pois o carteiro, ele não tinha o bem comum como o roteiro deixa isso muito claro, explícito até. Ele queria a menininha para ele, para fazer adivinha o quê? Olha só, num filme de TV, gente, de 1981. Então você tem um espantalho que é assassino, você tem um clima de filme que é legal, você tem questões sociopolíticas sendo discutidas de forma simbólica no roteiro, com boas atuações, com um ritmo de filme de final dos anos 70. Ele é lento, ele não tem gore, é mais mesmo é quase como se fosse um drama com pitadas de um thriller, assim, com pitadas com mortes, tá? Na época dava medo, sim. Hoje em dia, a gente olhando, você podia falar, puxa, pena que porque antes de morrer, as pessoas veem o espantalho, só que ele é feito de longe, né? Seria legal se a gente visse o espantalho matando, mas lembra questões de horário, de censura, porque era para televisão, questões de orçamento, coisas técnicas, isso não, né, provavelmente não aconteceu. E é claro, né, como quase qualquer filme, você vai ter uma então, eles assim, a menininha vai ficar super baqueada e você vai ter que acreditar que depois de um tempo lá, o colarzinho de flores que ela fez ainda está fresquíssimo. Se você pensar o quanto de tempo, nossa, o cara aconteceu isso com o cara, teve um julgamento e ela ainda tira esse colarzinho de flor do jeito que apareceu na primeira cena, como? E também aquela marmelada, né? Essa menina não sabia que tinha acontecido aquilo com o Buba, morando num buraco daquela cidade pequenininha lá. Tudo bem, pode ser que os pais tenham protegido e deixado a menina em casa, mas ela não saiu nunca. E outra, quanto tempo que dura, né? O julgamento é assim, foi a jato? Mas enfim, são questões que eu sempre faço quando estou vendo filme, mas eu acho que no cômputo geral ele é um filme bem climático, bem importante. E tem um final, gente, que é bem sombrio, assim, bem perturbador. Ele é perturbador sem, inclusive, mostrar nada, né? Eu não vou dar spoiler, não, mas eu achei o final, eu não lembrava do final, né? Tudo bem, para padrões de hoje, para tudo, nada, mas para aquela época, para televisão, né? Eu vou fazer spoiler, mas agora, daqui a pouco, mas eu vou falar. Porque se você não quiser saber o final, quiser assistir o filme, porque assim, não é um final que vai te deixar, "Ah, meu Deus do céu". Eu estou pensando em termos contextuais, né? De contexto e tal. Então é assim, é um filme muito legal por conta do clima,
por conta do roteiro que é bem feito, das possibilidades de leitura múltiplas desse roteiro, porque foi feito para a TV em 1981, com todas as restrições que você tem em termos de orçamento e veículo, e ainda inventa um mini subgênero de terror. É claro que a gente que é fã de terror tem que pelo menos respeitar Dark Knight of the Scarecrow. Parabéns para quem criou isso. Muito bom. E aquele vilão é odioso. Eita, cidadão de bem dos infernos, né? Agora eu vou contar o final, assim, tudo. Tá? Tudo bem? É assim, ele é creepy, ele é perturbador, ele é estranho, porque a menininha tem contato com o coisa, né? O espantalho. E fica claro que é ele que tá matando, o Buba que tá dentro daquele espantalho. E daí, no final, quando morre lá, todo mundo que tinha que morrer morre, Buba, não sei o que, eu tô te vendo. E aí não aparece, só aparece uma mão, assim, dando a florzinha, que é fazendo a ligação com aquela coisa de roteiro, né? O finalzinho espelha lá aquele cena do começo que estava dando a flor, mas eu achei tão perturbador um filme de televisão naquela época já mostrar que na verdade aquele espantalho, aquela menininha estava conversando com um zumbi. Ela estava conversando com um morto-vivo, que aquele espantalho estava vivo ali dentro, um morto-vivo, sei lá, uma espécie de Jason Voorhees, né? Só que bonzinho com relação à menina. Por quê? Porque o Buba foi injustiçado, né? Uma história de vingança, portanto. Eu achei isso bem perturbador, assim, para um filme de televisão. E com aquela trilha sonora, bem de filme de terror mesmo, sem forçar a barra. Uma trilha sonora incidental que não faz feio perto das trilhas de Halloween, Sexta-feira 13, bem climática. É um filme bem legal, gente. Muito legal mesmo. Só que o ritmo dele é um ritmo de um filme de, sei lá, 40 anos, 45 anos, né? Então, não dá para esperar o ritmo de hoje.